E aí, pessoal, tudo bem? Tenho 20 minutos, vou ter que fazer milagre. Eu vou ler isso daqui com vocês e vou cumprir a minha promessa de falar a respeito disso, só que eu acho que eu preciso prepará-los. Talvez eu devesse deixar isso daqui para mais tarde, mas vamos ver. Qualquer coisa eu faço um segundo vídeo a respeito disso. Antes disso, eu preciso prepará-los para essa leitura. O Jim Carrey está no momento surtadaço da vida dele, e eu vou surtar ainda mais na viagem dele. Então, esse vídeo não é sobre o Jim Carrey, é sobre as minhas percepções em cima das conclusões às quais ele está chegando. Porque eu acho brilhante a maneira como ele está chegando em um lugar onde filósofos já passaram, em que psicólogos já passaram, mas ele chegou por consequência única da bagagem dele. E eu não sei se ele lê clássicos, ou se ele faz terapia, ou se ele... tem muito pouca informação aqui nesse sentido, mas é brilhante ver o desenvolvimento do pensamento dele, que é a consequência da bagagem única que ele tem. Tudo bem? Então, eu só quero dizer para vocês que fizeram psicologia, filosofia, vocês vão achar o meu pensamento muito imaturo, porque afinal de contas eu não tenho bagagem em nenhuma dessas áreas, mas ainda assim são conclusões pessoais que eu acho que tem algum valor que pode fazer, né, vocês pensarem no que isso tudo significa para vocês. E também vocês tradutores vão querer cortar o figo, porque vocês vão achar que eu desrespeito o texto, e desrespeito mesmo. Então isso daqui é uma tradução livre, eu não fico colocando defeitinho em tradução, né, em detalhezinho e significado de palavra. Então vamos lá. Jim Carrey, There's No Me, não tem eu, não tem eu. Então o entrevistador pergunta: você teve algum tipo de epifania, você teve algum momento iluminado, né, de contato divino, você teve alguma revelação? Ele falou: olha, eu passei por muitas mudanças nos últimos anos e grandes sacadas. Realizations pode ser assim, realização de um sonho, de um ideal, numa coisa concreta, mas na grande maioria das vezes é quando você percebe algo. Então, percepções. E eu acho que você pode dizer despertares, ó, a galera do BDO, despertares a respeito de coisas. Então ele despertou, a consciência dele despertou para muitas coisas. Tudo é tocado por isso, e tudo que eu estou fazendo criativamente neste momento parece apontar para a consciência de uma falta do eu, de uma falta de mim mesmo, o que ele quer dizer. Então, o que nós somos? Por que nós estamos aqui? E a resposta para ambas essas perguntas são nada, razão nenhuma, até onde eu sei. E tudo se trata de brincar com a forma. E, cara, aqui começa a se revelar o que um grande ator ele precisa fazer. Ele precisa necessariamente brincar com a forma para ele chegar no personagem que foi criado, da história em que ele quer interpretar. E aí, quanto mais brilhante você é nessa interpretação, quanto mais líquido, quanto mais plástico você é na formação e na transformação de você mesmo num personagem, mais você percebe que a sua existência é brincar com a forma. Tem gente que não passa por isso, mas tem algumas pessoas que passam. Então, o que você acha que causou esse despertar para as coisas aí? Eu acho que foi chegar num lugar, cara. Esse parágrafo é o melhor do texto, e se não der tempo de terminar o texto, não tem problema, porque eu quero compartilhar com vocês esse parágrafo. Eu acho que foi ter chegado num lugar onde você tem todo mundo já desejou na vida, e perceber que você ainda está infeliz. O que Fausto queria na vida? Queria ir para países diferentes, aprender idiomas diferentes, ser capaz de interagir com pessoas de outros países, transcender a brasileirice dele. Eu queria um cargo de liderança para que eu sentisse ter algum poder e alguma capacidade de guiar pessoas, e eu queria a Mônica. Sim, e consegui essas três coisas e fui a pessoa mais infeliz da vida. E poderia ter sido feliz com elas, mas eu precisava ter clareza de que, assim, a felicidade ele não estava em bater as metas. Por isso que eu não acho que eu vou conseguir ficar full pay e ser feliz. Entende? E que você ainda seja infeliz é um choque quando você alcançou tudo aquilo que você sonhou na sua vida, e mais ainda aquilo que você sonhou na sua vida, e aí você percebe: puta que pariu, não se trata disso. Não se trata disso. O que é gosh? Gosh é quando você não quer falar God, porque God é Deus. Então, às vezes, quando a gente quer fazer uma interjeição de surpresa, mas não quer falar Virgem Maria, a gente fala Vesh. E é isso. Quando você não quer falar, quando você fala Jesus, você não está fazendo uma oração, você está fazendo, né, mostrando surpresa. Então, ao invés de falar Oh my God, você vai falar Gosh.
É, Vixe, não se trata disso. E eu queria, e olha que legal, cara, isso. Eu queria que todo mundo fosse capaz de conseguir essas coisas para que eles possam ver isso. Ver isso. Então, quando vocês me perguntam sobre como é morar no exterior, Fausto, o meu sonho é morar em outro país, o meu sonho é conseguir falar um outro idioma, eu vejo tudo isso e eu falo, cara, como eu preciso que você faça isso mesmo, eu preciso que você aprenda outro idioma, eu preciso que você vá morar fora, para você ter. Só que aí, ao mesmo tempo, me bate uma tristeza, porque eu percebo em vocês essa esperança do tipo, o dia que eu sair dessa bosta aqui, eu vou chegar num país de primeiro mundo e aí eu vou descobrir que eu posso ser feliz e eu posso ser um personagem de Friends e minha vida vai ser muito melhor porque eu vou viver num eterno How I Met Your Mother. E aí eu falo, cara, vai lá. Vai lá, porque depois a gente precisa conversar sobre felicidade, que não é isso aí que você acha que você vai encontrar de cara quando você chega lá. Mas ok, primeiro você precisa ir. Então, primeiro o Jim Carrey ele precisa que todo mundo consiga tudo que ele quer, que tudo que essa pessoa quer na vida, para que ela entenda esse sentimento que ele tem de que não é conseguir tudo que você quer, não é ficar mundialmente famoso, não é ser admirado por todos, não é chegar num determinado lugar que vai te trazer felicidade. Né? Bom, vamos parar aqui, vamos pular essa parte porque vai aparecer aqui embaixo. E foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu com você? E como isso daqui é falado, e aqui você pode escutar essa fala, fala meio contraditória, você vai e vem, né? Então, por exemplo, sim, sim, claro, não aconteceu comigo, porque não existe eu, mas aconteceu. Eu achei essa parte muito engraçada. Falando não fica tão contraditório assim, tá? Sim, claro. Não aconteceu comigo porque não tem eu, mas isso aconteceu. E isso me empurrou numa direção da percepção de que não existe um indivíduo lá, tem apenas energias. Aí entra num papo esotérico que você pode desrespeitar. E quando a gente encontra um papo alienado desse aqui, que a gente fala, esse cara é louco, vira as costas e vai embora. Mas vamos ler, vamos tentar escutar, entender, não para concordar, mas para ver como essa pessoa ela experimenta a vida dela, o mundo, sendo quem ela é. Bom, não tem eu. Tá. Energias? Não tem eu, tem apenas energias. Energias? Eu faria essa pergunta, só que eu colocaria umas 3 interrogações a mais. Oi? Energia, ele fala, sim, elas são eu, elas falam comigo, não importa o que elas sejam, não importa o quão ruim elas sejam. Eu passei por momentos muito duros nos últimos anos, coisas que eu não desejo para ninguém. Eu acho que quem deseja o mal é quem não sofre, né? Porque aí quando você não sabe o que é dor de verdade, quando você não sabe o que é sofrimento de verdade, como você não sabe o que é querer acabar com a sua própria vida, aí você deseja esse mal e esse sentimento para as outras pessoas. Quando você sofre de verdade, a menos que, claro, você seja um sádico ou um psicopata, você não deseja isso para as outras pessoas, nem para os seus inimigos você deseja essa dor que ele sente, que é a dor do vazio e da depressão. Então, ele passou por momentos muito duros nos últimos anos, coisas que eu não desejaria para ninguém, mas, meu Deus, o meu entendimento de vida e daquilo que é real e daquilo que não é real expandiu exponencialmente, cresceu pra caralho. Por conta disso. E a minha habilidade de entender o sofrimento que é uma coisa muito valiosa. E ele é o caminho da salvação, e independente da sua fé. Você pode até não ter fé e ainda assim, isso é o caminho da salvação, porque uma vez que você entende, você tem compaixão. E a próxima coisa que você passa a conhecer então é que é liberdade. Então você percebe, você entende que você está livre. Então, o que aconteceu depois dessa realização foi essencialmente que uma energia muito boa e desesperada apareceu querendo ser amada e querendo amar e querendo criar e querendo ser admirada. Isso é uma transição para o momento em que ele está agora, em que ele virou pintor. Vamos lá. É estranho, então, você olhar para os seus filmes depois de ter tido essas revelações? Isso faz com que você talvez olhe para os seus filmes e veja uma pessoa completamente diferente, assim como a gente olha para o nosso passado, olha para aquele adolescente lá e enxerga uma outra pessoa que não é nem a gente ali. Então ele diz, eu vejo alguém que achava que era uma pessoa, e isso daqui, se você quer entender por que está no plural, aí me paga uma aula que eu te explico, brincadeira. Não tem nem horário. Eu vejo, olha para trás, eu vejo alguém que achava que era uma pessoa, mas que estava tentando criar personagens, mas como que eu posso te
colocar isso. Fazendo o papel do Andy Kaufman no Man in the Moon, em 1999, por exemplo, eu percebi que eu podia me perder nesse personagem. Eu poderia viver em um personagem. Plasticidade, né? O cara que fez o outro Coringa lá, que fez um puta não sucesso, ele também não se trancou por meses para passar a ser aquele personagem e depois teve dificuldade de se desconectar. Então, eu poderia viver num personagem. Isso foi uma escolha minha. E quando eu terminei com aquilo, me levou meses para lembrar quem eu era. Então, no que é que eu acredito? Quais são as minhas políticas? Do que eu gosto e o que eu não gosto? Então, me levou um tempo e eu estava deprimido, voltando para as minhas preocupações e para as minhas políticas. E aí, assim, não estamos falando de política partidária aqui, não é em quem ele votava, mas assim, em como ele procede de acordo com cada coisa que acontece. Então, essa genialidade, que é aquele fio tênue que separa da loucura, né, que separada da loucura por um fio tênue, esse cara ele foi tão bom em vestir os personagens dele, em absorver os personagens dele, que depois ele tinha dificuldade de se desconectar. Já que as crenças elas passaram também a ser plásticas, porque para você ser um bom ator e reagir de determinada forma sob determinadas circunstâncias, você tem que ter os valores e as crenças desse personagem, você precisa saber quais elas são e se moldar a elas, e aí você começa a reagir à realidade de acordo com aquele conjunto de crenças que são diferentes do seu, já que você afinal de contas é um ator fazendo aquele papel. Entendeu? Não? Desculpa. Mas houve uma mudança que já tinha acontecido. E essa mudança foi... Shift é o shift que você tem no teclado, ele alterna de caixa alta para caixa baixa. Então, esse alternar, ao mesmo tempo que você alterna, você muda completamente. Então, se eu posso colocar o Jim Carrey de lado por 4 meses, se eu posso esconder, deixar de lado o Jim Carrey por 4 meses, então quem é Jim Carrey? Que raio é isso? Porque ele poderia ser o personagem do Man in the Moon pro resto da vida dele, se ele quisesse. Se ele quisesse. Então, principalmente esses personagens assim que ficam 8 anos fazendo Game of Thrones, e aí assim, de repente você não é mais aquele personagem, então quem você é? E cara, quando eu chegar num ponto desse, esses grandes atores, eles passam por uma coisa que nós jovens não, né, porque eu já sou meio velho, meros, eu pensei em meros e falei jovens, que nós, meros mortais aqui, não conhecemos, que é, por exemplo, um cara que eu sou absurdamente fã, aquele Robin Williams. Eu sou tão fã que eu não tenho nem certeza se o nome dele é Robin mesmo. Esse cara andava na rua, ele cometeu suicídio, mas esse cara andava na rua e assim, quem as pessoas viam quando olhavam pra ele? Esse cara chega num bar, quem que você enxerga? Eu, Fausto, eu olharia pra aquele professor do Sociedade dos Poetas Mortos. E puta que pariu, dá vontade de conversar com o professor, não dá vontade de conversar com ele, independente de quem ele seja. Você quer aquele cara, você quer o personagem que você ama. Então tem gente que que olhava pro Robin e enxergava o Peter Pan, o Peter... entendeu, né? E tem gente que olha pra ele e encontra o cara do Jumanji. Então, assim, ele tem tantos personagens tão fodas, que as pessoas elas não conseguem dar valor pra pessoa que ele é e não conseguem olhar pra ele e enxergar a pessoa que ele é. Só que nós, seres humanos, a gente se enxerga muito pelo olhar do outro. A gente se enxerga muito pelo olhar do outro. E eu acho que deve ser bem estranho você chegar num lugar e a pessoa te enxergar por um personagem que você interpretou e não por ser quem você é. Isso me lembra uma outra entrevista que, assim, eu devo até ter mencionado em vídeos anteriores. Tem uma cantora aí que chama Débora Blando e ela fez sucesso ali mediano na década de 90, eu acho, numa época em que ela virou sex symbol e, tipo, foi a época em que ela mais fez sucesso. Numa entrevista, e eu meio que sempre caguei pro trabalho dela, mas numa entrevista que ela deu, eu me apaixonei pela pessoa e pela história. E ela falou, olha, com 5 anos de idade, eu comecei a fazer show. E com 8 anos eu cantava para 5.000 pessoas em italiano. E para mim, assim, ver aquelas pessoas me aplaudindo e cantando junto e admirando e batendo palma era a coisa mais natural do mundo. Eu podia cantar para 20.000 pessoas e não tinha problema nenhum. Mas aí, quando acabava o show e a pessoa vinha com o microfone perguntar quem eu era e para eu falar sobre mim, aí eu entrava em pânico. Porque eu sabia cantar, eu não sabia dizer quem eu era, porque afinal de contas eu nem sabia.
Por exemplo, quando você pega uma criança que fez muito sucesso no Disney Channel e aí você constrói para ela uma carreira de Britney Spears, essa pessoa tem um problema, porque como que eu e você, como que nós aqui, como que a gente se formou? A gente se formou indo pra escola, depois de ter assistido Jiraiya querendo bater no colega. E quando a gente tentou bater no colega, o que aconteceu? A gente levou uma porrada. E quando você xingou alguém, você também levou um xingo de volta. E essas interações, elas ensinaram você a se socializar. Quando você pega uma celebridade e ela chega na escola e ela bate em alguém, a pessoa agradece pela porrada que ela levou. Quando você caga numa resposta para alguém, a pessoa ela releva toda a sua resposta porque ela é apaixonada pelo personagem que você interpretou. É por isso que quando a imprensa e quando os empresários começam a falar para Britney Spears e para o Justin Bieber que eles têm que matar a imagem da criança do Disney Channel, que eles têm que ser um adolescente rebelde com os quais os outros adolescentes se identifiquem, e aí eles têm que começar a fazer merda, e essas merdas elas são aplaudidas pelos fãs que lambem toda a merda que eles fazem. Aí eles entram num parafuso eterno, porque, cara, pera, como é que eu mando todo mundo tomar no cu e a pessoa quer me abraçar? Porque ela ama uma celebridade que eu não sou aquela pessoa que fica cantando no palco, eu sou uma pessoa que ninguém conhece, na verdade. Eu falei que eu ia viajar, eu falei pra vocês que eu ia viajar. Então, é muito complicado pro Jim Carrey que a pessoa olhe pra ele e fala, cara, eu não te conheço, me fala quem que você é. Você falaria isso pro Jim Carrey se você encontrasse ele num boteco? Você chegaria pro Jim Carrey e falava, cara, eu não te conheço, você pode me dizer aí quem é você? Porque eu só conheço o Máscara, eu só conheço o Lloyd ou o Debbie que ele fez, acho que foi o Lloyd. Eu só conheço esses personagens aí que você fez. Né? Não, cara. As pessoas chegam e falam, cara, eu te amo. E eu te. Então, se você não tem uma reafirmação de quem você é o tempo inteiro a partir das outras pessoas que te veem, o negócio fica complicado. Por isso que você quer ser feliz, o que você faz? Você acredita em horóscopo. Nada mais fácil, porque aí você está entendendo como o mundo funciona à sua volta, você está querendo entender quem você é, e aí você olha no horóscopo e fala: quem eu sou? Eu sou que mês eu nasci? Eu sou de Gêmeos, então eu sou uma pessoa impulsiva, inteligente, eu sou uma pessoa dinâmica e pronto, me defini. Fausto, quem é você? Ah, eu sou de Gêmeos e tá de boa. Agora, se você passa, além disso, a querer a estudar o que é ser para você conseguir ser um bom ator e para você conseguir se aprofundar num papel, aí você começa a olhar para você e ver que você passou tanto tempo sendo tantos personagens que você não consegue exatamente dizer quem você é. Por isso que o tema dessa entrevista aqui é There's No Me. Bom, aí o que aconteceu? E o que aconteceu foi. Onde eu estava, gente? Eu já esqueci. E o que você é free. E aí o que aconteceu depois dessa percepção, essencialmente foi uma energia desesperada e boa que queria amar e ser amada, queria criar e ser admirada. Não tenho muito mais tempo, né? Droga, eu não tenho muito mais tempo. E vamos continuar aqui. E qualquer coisa termina abruptamente, depois eu termino. É, é estranho olhar para os seus. Estou aqui ó, já. Então, o que você encontrou? Então, o que você descobriu? O que você descobriu? Eu descobri que nada, que essa pessoa, Jim Carrey, não existe. O que existe são ideias. Que raio de ideias? Se você quer falar cientificamente, eu sou um bando de um monte de unidades aglomeradas que acham que são uma coisa, mas não. Elas são essas coisas, esse amontoado de coisas, eles são apenas ideias. Então, Jim Carrey era uma ideia que os meus pais me deram. Irlandês, escocês, francês foi uma ideia que foi dada, canadense foi uma ideia que foi dada. Então, talvez a origem dos personagens dele, né? Então, eu tive um time de rock, uma religião, e todas essas coisas, elas fazem uma amálgama ali, faz uma maçaroca que parece um monstro de Frankenstein. Isso é uma representação. É como um avatar, é como se ele estivesse vivendo num char. Então, todas essas coisas, todas elas juntas, elas são quem eu sou. Então, assim, você precisa de tudo, da religião, da língua, do esporte, da banda, tudo isso junto faz a maçaroca que você é, e essa coisa não se define, você não pode, né? Então, você não é um ator, você não é um advogado, não existe advogado.
Existem advogados, a lei, a advocacia ela é praticada, mas ninguém é de fato um advogado. Ninguém se define por isso, né? A Bibi Bailas lá, ela não foi falar, não se define pela carreira. Estou apaixonado por aquela menina. Então, não há, assim, não se define por isso. E aí ele diz, então, nada disso é real. Olha, eu acho que você desempenha o seu papel o melhor que você pode, mas não, nada disso é verdade. E essa parte aqui, essa respostazinha, ela daria um vídeo inteiro só dela. Olha, você desempenha o seu papel o melhor que você pode, mas nada é real. Ou seja, quando você se define como médico, quando você se define como um professor, na verdade você está falando sobre um papel e as pessoas esperam um determinado papel. Se você paga para assistir um stand-up, você quer que o cara te faça rir. Então lá ele tem que desempenhar um determinado papel. Quando você vai ao médico, você não quer um cara que identifique a sua virose e mande você descansar com um atestado. Que, na verdade, a grande maioria das pessoas é isso que elas querem, mas você espera não só que ele tenha capacitação técnica de ser médico, mas que ele haja como tal. Então você quer uma pessoa que tenha um instinto paternal ou maternal, que cuide da sua saúde, que te olhe com respeito e que tenha um comportamento, uma postura superior. Você espera que ele seja meio nojento assim e que ele se ache um pouco melhor que você. Por quê? Porque você meio que já... Você quer ficar puto com isso, mas você espera que ele faça isso. E quando você pega um médico inseguro, né, que fala assim, você quer engessar isso daí? Ah, é bom, né, que você faça isso. Lembrei do Atílio no campeonato lá, cara. Entende o que eu quero dizer? Quando você me contrata para dar aula de inglês para o seu filho, por exemplo, você espera que eu tenha a postura de professor. Então não basta que eu convide ele para jogar, sei lá, Overwatch e fique xingando todo mundo lá e aí você fala, não, pera, que raio de professor é você? Porque, você não me contratou para ensinar inglês para o seu filho está falando inglês aqui fluentemente, mandando todo mundo tomar no cu em inglês aqui no servidor americano. E aí você fala, não, eu preciso de um professor. Ou seja, ser professor vai muito além de fazer o aluno aprender. Então, quando você fala de advogado, de médico, quando você se define pela sua profissão, você está falando não simplesmente aquilo que você faz, mas as características que vêm com o seu papel. E aí, olha que engraçado, você faz esse papel o melhor que você pode, mas tudo isso é ilusório. E é muito engraçado como eu lido todo dia com gente que está na vida corporativa e que tem esse sentimento do fraud feeling, né? Que vai trabalhar todo dia, se apresenta como a pessoa mais segura do mundo, mas na verdade não é. E ela volta para casa achando que ela engana todo mundo com o papel que ela desempenha e isso é normal. Isso é completamente normal. Bom, agora eu vou ter que encerrar mesmo e se vocês gostarem eu continuo, mas agora eu vou ter que dar aula para a Tânia. Vou ter que dar aula não, né? Porque eu não sinto que isso é uma obrigação. É um grande prazer que eu tenho na minha vida. Me digam aí o que vocês pensam e se vale a pena a segunda parte desse vídeo. A gente volta mais tarde. Grande abraço.